Produzido de forma independente, o documentário Cortina de Fumaça trata sobre um tema polêmico que interessa a todos e precisa ser debatido: a política de drogas no Brasil e no mundo. Recebemos aqui no estúdio o diretor do filme, Rodrigo McNiven. Olá, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Marcelo. Bom, o documentário foi produzido aqui no Brasil e no exterior, nos países como Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. Como que o consumo de drogas é visto nesses países? Bom, o consumo de drogas é visto como um problema pelas nações do mundo, né? Tanto é que existe uma política internacional que tenta lidar com essa problemática, da forma como eles encaram. Então, isso é uma medida internacional, existem leis internacionais da ONU que determinam como é que os países signatários da ONU devem lidar com essa questão. Então, de uma forma geral, cada país tem as suas particularidades e buscam soluções dentro de uma proibição. A verdade é que a proibição ela ainda existe e justamente o filme vem tentar discutir essa proibição. Na verdade, o filme e muita gente, o mundo inteiro está discutindo essa política proibicionista, se funciona ou não. Mas, de forma geral, não existe nenhuma experiência de regulamentação e legalização de venda, produção e consumo de substâncias ilícitas, atualmente ilícitas. E Cortina de Fumaça relata também uma vasta produção de diversos produtos feitos à base da droga, à base da maconha. Como que funciona o uso industrial da maconha? A maconha ela tem essa particularidade, dentro das drogas ilícitas, ela tem uma particularidade. Ela tem um uso industrial, como no filme o Gabeira fala, quase que infinito, virtualmente infinito. Ela pode ser usada para fazer plástico, para fazer roupa, para fazer óleo, serve como alimento. E isso é um campo ainda muito a se explorar. No Brasil nem se fala, mas lá fora isso já é muito divulgado. Tanto é que no filme eu visito uma feira de cannabis, mas com um objetivo industrial. Não tinha venda para o consumo, para se fumar ou para o uso psicoativo que a planta também pode ter. Tem todo um lado de um uso industrial que é um mercado enorme, que pode, de fato, substituir vários outros tipos de produtos que são feitos de forma poluente. Enfim, aí entra uma discussão também longa e profunda, que o filme nem entra tão profundamente, ele só relata essa experiência que eu tive de visitar essa feira na Suíça, que de fato foi uma surpresa para mim e eu tinha que colocar isso no documentário. Inclusive também pode produzir uma substância que leva para veículos do carro que fazem economizar até 10% da gasolina, sim. Da consumação da gasolina. Isso tem um entrevistado que fala isso no filme, Isso. Mas assim, eu não me aprofundei. Eu, como jornalista que sou, gostaria de me aprofundar mais para poder afirmar isso. Ele entra no filme a título de ilustração, até de certa forma de possibilidades ainda a serem exploradas, né? Mas, assim, de fato, assim, o uso ele é enorme. Se o que de fato acontece hoje, que já é comprovado, é grande ou não, isso aí eu não me aprofundei tanto nisso. Mas que existe um potencial enorme, que pessoas do mundo inteiro estão aí buscando, estão tentando desenvolver isso é um fato, né? E a feira mostra isso, que a feira foi na Suíça, mas tinha gente da Europa inteira lá, né? Então isso é uma realidade, sem dúvida. E dentro do que você viu, você acha que o Brasil está muito longe de ter uma política de legalidade que efetivamente funcione? Eu acho que antes dela funcionar, ela tem que existir, na verdade. Ela não existe. O que existe hoje é uma discussão da possibilidade de se legalizar as substâncias hoje ilícitas. E aí, dentro dessa discussão, também existem divergências. Tem muita gente que defende a questão da cannabis, da maconha, como uma droga que já deveria estar nessa situação há muito tempo. Outros acham que não, que isso é uma questão de princípio, né? Não é uma questão da substância. A legalização ela independe da substância. É uma discussão longa, eu acho que a sua pergunta, se o Brasil está pronto, eu acho que vai estar pronto quando a sociedade conseguir discutir isso de forma aberta, quando as pessoas tiverem informação suficiente para poderem discutir isso nas mesas de bar, com as suas famílias. E esse que foi o objetivo do filme, na verdade, levar informação desconhecida para o grande público. Qual o benefício que a legalização da maconha pode trazer para uma sociedade?
Tá. Aí eu vou até abrir um pouco, não sei se vai dar tempo, mas eu tiraria até a maconha dessa sua pergunta. Quais os benefícios que uma legalização pode trazer? De drogas no geral. Porque, como eu falei antes, existe um princípio por trás dessa ideia da legalização, esclarecendo, né, que legalização significa regulamentação. Tem muita gente que confunde legalizar com liberar, que na verdade liberar não significa nada dentro de um termo jurídico, dentro da lei. Liberar não tem uma interpretação jurídica. Então, legalizar significa colocar dentro da lei. E colocar dentro da lei é o que todas as atividades humanas estão, onde elas todas estão. Quer dizer, você tem determinadas normas e leis que determinam até onde você pode ir, até onde você pode agir, até quanto você pode consumir. Isso nas substâncias lícitas, como o cigarro, o tabaco, o álcool, até remédios, né? Os remédios de tarja preta também, você tem um certo controle. Sempre há o desvio, sempre há o contrabando. Até hoje existe contrabando de cigarro, mas existe um controle. Então, você colocar as práticas humanas, que no caso do uso de drogas, ela é uma prática milenar. Você colocar essa prática dentro de uma regulamentação, tem todos os benefícios, isso, na minha visão, na minha opinião, depois de ter pesquisado e ter feito filme, tem todos os benefícios possíveis. Porque quando você não bota numa regulamentação, você tem um primeiro problema, que é o que todo mundo sente, de certa forma, e que o filme também aborda, que é um problema de violência. Por quê? Porque você tem uma substância que ela é desejada por pessoas, só que ela não é regulada pelo Estado. Então, essas pessoas têm que dar um jeito delas de adquirir essa substância. Aí você vai ter grupos que vão dar um jeito de oferecer essa substância para essas pessoas. Só que esses grupos não são controlados, não são regulamentados. Então, eles começam a brigar entre si. Então, você abre todo um caminho, uma estrada para a corrupção, para a violência entre esses grupos. Isso é um dos problemas, o problema da violência urbana. Um outro problema de saúde pública, diretamente relacionado à saúde pública. Se o consumidor daquela droga, ele vai comprar aquela substância num cara ilegal, lá no morro, seja lá onde for, ou nos apartamentos da Barra da Tijuca, na Zona Sul também, ninguém tem controle sobre essa substância. Então, aquilo que você está consumindo, seja cocaína, heroína, maconha, você não sabe o que tem ali. Então, e se, né, como fala muito bem Amarelo Lúcia Caran, a juíza que está no filme, se em substâncias controladas já não há tanta preocupação com a qualidade do produto para o consumidor, porque o lucro está... Imagina em substâncias não controladas. Então, o cara vai misturar o que ele quiser para ele conseguir ter um rendimento muito maior. Então, isso é um problema de saúde pública também. Então, outros problemas advêm dessa situação de ilegalidade. Então, legalizar, na verdade, é a melhor forma do Estado controlar uma situação, daquelas pessoas que querem consumir aquela substância, consumirem de forma mais segura, do Estado ter menos gasto com segurança pública, porque ele vai ter que não mais se preocupar em controlar grupos que ficam guerreando entre si para ver quem é que vende aquela substância. Então, assim, os benefícios são muitos, independente de ser a maconha, a heroína ou a cocaína. Claro que cada substância tem a sua particularidade, e aí você entra numa outra discussão, como é que a gente regula esse troço? Como é que se regula a maconha? Será que a regulação da heroína tem que ser tão leve quanto a da maconha, a da cocaína? Enfim, aí é uma outra discussão, mas eu acho que, para a gente fechar, voltando à sua pergunta, a legalização de qualquer substância é, para mim, o caminho mais democrático e, sem dúvida, mais equilibrado, porque vai refletir em todas essas áreas que eu te falei, de saúde pública, violência urbana, corrupção, enfim. Rodrigo, desculpa te interromper um pouquinho, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. E você de casa não saia daí, porque Papo Cabeça volta já.